as pessoas, né? São pessoas que cometeram delitos no passado, não foram apanhados e, e agora eles têm dificuldade de lidar com a consciência, com a culpa, né? Então isso é a fuga permanente das nossas imperfeições que geram pânico. Mas não quer dizer que todo mundo que é autista, todo mundo que tem síndrome do pânico tem essa origem. Aqui nós estamos falando de maneira ilustrativa, né? Então é ansiedade, é orgulho e egoísmo. A Alzira ficou preocupada. Vamos entrar no orgulho agora, moçada, para dar tempo hoje. Olha lá. Manifestações do orgulho. Medo de falhar. É aquela pessoa que pouco tenta, né? Porque vai que eu tento e não consigo. Então é uma manifestação. Outra manifestação, superproteção. Essa superproteção pode ser com família, com qualquer coisa. É aquela ideia assim, sem mim as coisas não andam, né? Se eu não estiver por perto, então eu superprotejo, que eu acho, é o meu orgulho gritando aí, dizendo que as coisas só andam com a minha presença. Perpetuação no poder, é aquela ideia do ninguém faz melhor do que eu. É provável, se eu fiquei 20 anos fazendo uma função e os outros não tiveram a mesma experiência, é óbvio que é possível até que eu faça bem feito aquilo lá. Mas isso nas casas espíritas, nas empresas, no gerenciamento familiar, não é? Então, aquela ideia de se perpetuar no poder. Inclusive aquela brincadeira, né, de que quem controla o talão de cheque, hoje não é mais nem talão de cheque, quem controla a economia controla as pessoas. Então, muitas pessoas usam do poder econômico para se perpetuar no poder, né? Não dão autonomia. Todo mundo já deve ter visto isso em filmes, séries, que os vilões mais velhos ali, mais de, inclusive pais, claro, vilões mais velhos na faixa dos 70 para cima, têm filhos adultos que eles continuam controlando porque, né, o poderoso chefão é um exemplo clássico disso, né? Eles continuam controlando até morrer para não perder o poder. Essa é uma questão muito séria. Outro, agora eu sei que alguns aqui vão mexer na cadeira. Perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas que acham que isso é virtude, cuidado, né? A pessoa fala assim, eu só faço melhor, senão eu nem faço. Esse tipo de pensamento é manifestação do orgulho, tá? E porta aberta para a espiritualidade também. Mais um, fugas psicológicas, medo de encarar o fracasso. Quem de nós nunca falou assim, eu não gosto de, sei lá, matemática. O outro, eu não gosto de jogar futebol. Eu não gosto. Por que, que a gente não gosta? Porque a gente não vai bem naquele item. E aí a gente então não gosta porque é muito difícil para a gente encarar que naquele item a gente não é bom. Medo do fracasso. É nosso orgulho gritando e fazendo com que a gente fuja, né? Exatamente. A gente não gosta daquilo que a gente não faz bem. E se nós entendemos que para sermos espíritos puros temos que nos desenvolver em todas as nossas potencialidades, portanto, tá? Mais um item. Melindres. Isso não tem problema, né, gente? Ninguém tem esse problema. Olha lá. Como puderam fazer isso comigo? Por que não reconhecem minhas virtudes? Meus milindres, né? Que eu fico todo ofendido quando alguém faz alguma coisa. Manifestação do nosso orgulho. Duelos verbais, está lá no capítulo do Evangelho que fala sobre duelo. Vou destruir os argumentos dele, né? A gente tem certeza disso. Lembra que eu falei que eu me identifiquei, eu nem falei os anteriores, mas esse sempre foi um que eu tenho certeza absoluta que sempre foi um problema muito grande para mim, né? Ter a certeza de que eu tinha mais argumentos. Isso
é uma manifestação do orgulho facinho deles usarem, facinho. É presa fácil na mão da espiritualidade para destruir a gente, né? Destruir na família, destruir na casa espírita, enfim. Então, a gente tem que... Eu tenho uma boa. Fala. Eu digo assim, ó, se for para mim fazer meia boca, eu não faço. Então, exatamente, as nossas manifestações aí, né? Mais um. Um detalhe, leiam depois o capítulo do Evangelho que fala sobre o duelo, o subtítulo, que às vezes a gente fala assim, não, mas eu não duelo. A gente vive duelando. A gente só não usa as armas de antigamente, mas os duelos continuam existindo, né? E são manifestações. E lá, e tem no livro dos Espíritos, o texto do duelo é no Evangelho, mas no livro dos Espíritos, Kardec fala assim, se a pessoa for duelar com a certeza de que vai vencer, é um assassino. E se ele for duelar com a certeza de que vai perder, é um suicida. Não tem jeito. Ou seja, quando... Eu vou dar um exemplo simples. Alguém chega pra gente e fala assim, com que autoridade você está falando isso? Nossa, vem aqui, né? Vem Se eu responder, já era. Já entrei em sintonia. Eu tenho que respirar e falar assim, olha, se eu responder isso, eu já perdi. Só de responder para você, eu já perdi. Porque se eu ganhar, é porque eu sou um homicida. E se eu não tenho, vou perder de todo jeito, é porque eu sou um suicida. Quer dizer, eu não posso entrar nessa sintonia. Esse é o detalhe. A pessoa me colocou contra a parede, se eu entrar na sintonia dela, eu já perdi. Eu já permiti que a espiritualidade entrasse no meu campo mental. Soberba. Olha lá. Se eu estou ajudando, é porque eu estou melhor. Olha, na casa espírita, como a gente pensa isso, né, gente? É triste. Então, assim, quem aplica passe, quem está na reunião mediúnica, quem dá aula, faz palestra, faz atendimento fraterno, ou um auxílio material, qualquer um desses. Se a minha sensação é de que eu sou melhor do que aquele que está sendo ajudado, já era. Já entrei em sintonia e sou presa fácil na mão dos obsessores. Antes de falar o próximo item, eu vou só lembrar os itens do orgulho. Ó. Medo de falhar, superproteção, perpetuação no poder, perfeccionismo, fugas psicológicas, melindres, duelos verbais, soberba. Mais um item. Falta de empatia e compreensão dos limites alheios. Duas formas de manifestação disso. Se eu consigo, ele não faz porque não quer. Levanta a mão quem nunca sentiu isso. Né? Se eu consigo, ele não faz porque não quer. Olha só a nossa falta de empatia. Olha aqui a nossa falta de competência para nos perceber os limites alheios. Como se nós não tivéssemos os nossos próprios limites e o outro consegue fazer fácil, mas eu não consigo. O outro faz com o pé nas costas, como a gente fala, mas eu tenho extrema dificuldade naquele item. Aí naquele que eu não tenho, eu menosprezo o outro. Eu digo, ó, se eu fiz, ele não faz porque não quer. Não é? Outra manifestação. E isso eu errei assim absurdamente minha vida inteira. Isso que você está sentindo é bobagem. Olha, a gente vive falando isso, né? Já pensou no atendimento fraterno, no curso para formar atendentes, a gente alerta muito isso. A pessoa está sentindo, não é bobagem. Não é bobagem. Claro que se você fizer uma análise racional, você pode chegar à conclusão de que aquilo não corresponde. Então, por exemplo, levanta a mãozinha aí, o dedinho, quem tem medo de barata. Olha lá.
Aí eu vou dizer para vocês, é bobagem. Isso daí é bobagem. Vocês não têm que ter medo de barata. Barata não mata ninguém. Adiantou? Passou o medo de barata? Não é racional, gente. A gente tem que respeitar o limite alheio. Porque eu falar para o outro que é bobagem não vai ajudá-lo. Muito pelo contrário. Só vai fazer com que ele se afaste de mim. A gente fala isso nas relações familiares. A gente fala isso, enfim. E se falar isso no atendimento da casa espírita, aí piorou, né? Porque aí, em tese, a gente deveria estar preparado para isso e não nos preparamos devidamente. Quando eu digo que o que a pessoa está sentindo é bobagem, é o meu orgulho manifestando. Quer dizer, só o que eu sinto que é importante. O que você sente é bobagem. Mesmo que, como eu falei, racionalmente não tem uma explicação. Mas quem falou que sentimento é racional? Lembra, eu comentei isso com vocês numa aula presencial, a questão, vou falar da eleição do Donald Trump, né, que acho que vocês ouviram falar disso. É uma empresa, Cambridge Analytica, que é ligada à Universidade de Cambridge, foi fechada, inclusive, né, depois das denúncias. Ela usou da inteligência virtual, da inteligência, não é virtual, como que fala? Artificial, da inteligência artificial, para descobrir todos os medos das pessoas. Isso através de coisas que elas respondiam no Facebook, principalmente, né? E a partir daí fez toda uma campanha em cima dos medos. Quem morava no sul tinha muito medo dos imigrantes mexicanos. Quem morava na região do Manufacturing Belt lá tinha medo do desemprego. Em outra região era a questão de não ter mais a posse de armas e coisas assim. E eles fizeram toda a campanha em cima do medo das pessoas. Isso tudo que eu estou falando foi comprovado, né, passando pelo Supremo lá nos Estados Unidos. E por que o debate fugiu do racional? Nem estou falando no Brasil, porque no Brasil aconteceu algo muito semelhante com debate político há muito tempo fugindo do racional, né? Por quê? Porque medo não é racional. Medo não é racional. Você pode falar para a pessoa, mas não adianta. Pode falar que a barata não é um perigo, mas não adianta. A pessoa continua sentindo medo. Então, por favor, né? Se nós estivermos menosprezando o sentimento do outro, é o nosso orgulho gritando em nós. Bom, são 16h50. Ah, faltou um aqui. Atraso. A pessoa que atrasa sistematicamente é porque ela acha que o tempo dela é mais importante que o tempo do outro, né? É lógico, existem casos e casos. Tem pessoas que, sei lá, chegam atrasada porque sai, né, tal horário do emprego e vão chegar atrasada, mas aí é diferente. Agora, tem pessoa que você marcar a reunião para 7h30, ela vai chegar às 7h40, você marcar para as 8 ela vai chegar às 8h10, você marcar 8h30 ela vai chegar às 8h40. Não importa, né, que reunião, tal. Esse tipo de comportamento é claramente uma manifestação do orgulho. Imagine isso numa reunião mediúnica. Vai gerar desequilíbrio, né? Vai gerar problema. Então, o que é importante antes da gente falar do tratamento? Que senão deixa tudo no ar aí e fica ruim. O que é importante a gente perceber? Todas as vezes que eu faço uma dessas coisas, eu estou escancarando as portas para a obsessão. Alguém aí se viu livre? Quem acha que está livre, levanta a mão. Eu estou com as duas mãozinhas para baixo aqui, né? Percebe? Porque a semana passada a gente, e em todas as aulas do EAD, a gente fala um item, fala outro. O que a gente fez agora foi tentar compilar essas manifestações que são tão comuns na nossa forma de sentir, de pensar e às vezes até de se manifestar. Mas às vezes por educação a gente não manifesta, a gente só pensa e sente, né? Você não fala para o outro, mas você pensa, você sente, não é assim? Então, não adiantou nada, o processo obsessivo já se instalou, tá? E o problema não é ele se instalar, o problema é que depois que ele se instalou é difícil desinstalar.
né? Vamos falar da desinstalação agora, porque senão a gente fica deprimido. A desinstalação, eu sei que alguns que estão aí na tela são atendentes da casa espírita, ou do atendimento fraterno, da reunião mediúnica, enfim, são atendentes. Primeiro que a gente precisa consertar isso em nós para nos tornarmos ferramentas melhores e tudo mais. Esse é o ponto. Mas as pessoas buscam fórmulas mágicas. Elas querem uma pílula que faça elas mudarem de comportamento. Eu quero ir ao centro, quero conversar com o Giovanni e amanhã eu não vou mais cometer nenhum desses erros. Como se isso fosse possível. Eu vou lá, a Cleide é tão boazinha, a Cleide vai aplicar um passe em mim e eu estou livre das minhas mazelas. Bom seria, né? Estamos aqui estudando o EAD, todos com mazelas, né? Querer a gente quer. Pois é, as pessoas chegam à casa espírita querendo isso, mas não existe fórmula mágica. Primeira coisa, e isso é dolorido, não é rápido. Não é rápido. Se alguém está querendo que seja rápido, começa a mudar por aí. Nós estamos instalando esse vírus no nosso software há encarnações. Estamos instalando esses vírus todos. Desinstalá-los vai durar algumas encarnações. Bom que a gente comece. Bom que a gente, né? A boa notícia é que quando a gente começa, a gente já sente alívios. Né? Não permanente, mas já vai sentindo alívios. Bom, vamos lá. Cristo era complicado ou não? Quem acha que o Cristo era complicado? Eu não acho não, era simples. Ele falava só para amar. A gente que não entendeu esse trem. As coisas do Cristo, na verdade, elas não são muito complexas, né? O Chico que falava, ele não pediu para escalar o Everest, ele só falou uma coisa simples, para amar uns aos outros. Então, a cura é simples, não tem nada mirabolante, não tem roupa especial, não tem produto especial, não tem hora especial, não tem nada especial. Toda hora é hora, toda possibilidade é momento de começar a fazer. Então eu vou listar as coisas que curam obsessão, tá? E eu vou começar com aquele exemplo da semana passada que a Simone até comentou que eu não tinha falado, ela não tinha ouvido eu falar ainda, né? Mas eu falo sempre isso, a tal da água limpa. Tudo isso que eu vou falar agora é água limpa. Então, cada um desses itens é um copo de água limpa no balde sujo, nós somos o balde sujo, de água suja, e cada um desses itens é água limpa que eu estou jogando lá, fazendo a água suja transbordar. Vai demorar, vai demorar. Imagina um copinho de café e um balde daqueles tonéis bem grande, somos nós, né? O balde de água suja bem grandão e nós temos um copinho de café para ir jogando água limpa. Primeiro, leituras. Eu pergunto para vocês, não me respondam, não me respondam. A quantas andam as nossas leituras? Como é que andam as nossas boas leituras? Nós temos um livro lá no banheiro bom, não precisa ser espírita só não. Nós temos o hábito da leitura. Pensem nisso, é o primeiro copinho de café. Segundo, bons filmes, boas séries, né? Coisas que podem nos tirar da sintonia dos maus espíritos. Boas leituras, bons filmes, boas séries. Terceiro, boas conversas. Isso que nós estamos fazendo aqui, tudo bem que foi mais para monólogo, né? Porque eu falei, teve participação, claro, mas isso aqui, ó, é água limpa. Lembra que semana passada eu comentei? Enquanto nós estamos aqui, não estamos dando brecha para a espiritualidade inferior. Nessa uma hora que a gente passa aqui. Então, é mais um copinho. O próximo, trabalho digno, trabalho profissional, trabalho, né, remunerado, digno.
Mas aqui, óbvio que o item é trabalho digno, só que bem feito, né? Se eu faço reclamando, se eu faço... aí eu tô perdendo o item, né? É trabalho digno que eu entendo por que eu estou lá. Não é isso? Quarto item, trabalho voluntário. Quinto item, Roberto até citou na aula, participação em grupos / diretorias. Toda ação coletiva nos protege. Nós, quando ficamos muito ensimesmados, né? Só nós, só nós, só nós, o meu projeto, o meu... já estamos com certeza com a espiritualidade agindo. Então, participação em grupos, diretorias. Outro item, assumir responsabilidades. Assumir responsabilidade. Aqui, gente, poderia enumerar vários, né? Maternidade e paternidade são responsabilidades. Cuidar de pessoas é uma responsabilidade. Cuidar aqui em vários sentidos, emocionalmente, fisicamente, enfim. Assumir responsabilidades. Muito bem. Vou parar nesses itens porque eles são amplos. No assumir responsabilidades é gigantesco aqui, eu posso pensar em muitas coisas. E para cada um de nós vai ser uma dessas coisas, Agora, pensem nisso que eu vou falar. Vocês conseguem ver uma pessoa saudável espiritualmente sem responsabilidade? Não existe. Se eu fujo das responsabilidades, eu estou fugindo das curas. Nós estamos falando de cura, lembra? Lembra que o nosso item é aprendendo com as curas? Se eu fujo da responsabilidade, eu fujo da cura. Esse é um ponto muito importante. Pessoas falam assim, não, já estou cansado. Não cansa não. Não cansa não, porque a responsabilidade é importante. Responsabilidade para com os pais, responsabilidade para com os filhos, responsabilidade para quem depende de nós economicamente, responsabilidade, enfim, assumam responsabilidades. Isso nos mantém saudáveis. No item participação em grupos, lembra que a gente já falou sobre, e a Roberta citou isso hoje, a minha ideia, a Joyce começou a complementar, a Cristiane falou um outro negócio, a Fabiana outro, e aí virou a ideia que você fala, quem deu essa ideia? Não sei. É a ideia coletiva, né? A construção coletiva. É onde o eu dá lugar ao nós e é onde o meu egoísmo é colocado de lado. Quando eu aprendo a produzir coisas no nós, eu estou combatendo todos aqueles itens do egoísmo. Talvez, né? Eram vários itens, mas quando eu penso nós ao invés de eu já estou combatendo tudo isso. Olha a cura aí. Outra coisa, trabalho voluntário. Quando eu vou ajudar, sem o orgulho, né, de achar que eu estou lá porque eu sou melhor do que o outro, eu vou ver a dor do outro. E vendo a dor do outro, a minha fica pequena, a minha depressão some, né? A minha dificuldade fica diminuta. Então, trabalho voluntário. O trabalho digno, obviamente que tem, nas regras da sociedade, a aposentadoria, momento que a gente tem direito a não ter um trabalho remunerado, tal, não é nada contra isso não. Mas até depois de aposentado, se a pessoa cair no ócio, ela tende a descambar, né? Mesmo que ela não tenha um trabalho profissional mais, ela precisa pensar em substituições equivalentes, tá? Respeitando que ela possa ter menos atividades, até porque o corpo físico já não é mais o, né, de 20 anos antes,
Mas muito cuidado, né, para o ócio. Bom, dito isso, o que a gente fala? Edmir, mas isso tudo eu já sabia. Você não falou que ia falar nada de novo? Não, não falei. Eu só falei que ia doer. Mas não falei que ia falar nada de novo. Porque não é novo. Eu tenho certeza que todos nós sabíamos isso. Talvez não de forma didática, né? Não listada de forma didática, mas nós já sabíamos. Acontece que isso fica perdido no nosso emaranhado mental, e a ação da espiritualidade inferior é para isso mesmo, porque quanto mais confuso eu estiver, quanto menos norte eu tiver, mais eles conseguem influenciar. Portanto, se esses itens da cura estiverem sempre na pauta, eu não preciso me preocupar tanto com o que foi falado na aula, porque naturalmente, quando eu penso nós ao invés de eu, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, no meu mandato lá na Casa Espírita, no meu mandato como prefeito, no meu... Olha aí, não serviu de nada, né? Não aprendeu nada. Que meu mandato, né? Eu já estou aqui porque a espiritualidade, porque Deus permitiu uma encarnação, né? Que meu, né? Como se a gente tivesse esse controle. Portanto, gente, a gente não estuda obsessão assim. Esse é o problema. A gente estuda obsessão falando que os espíritos nos influenciam. O detalhe é que a gente não percebe o que nós fazemos para que eles nos influenciem. Porque nós espíritas sabemos que sem darmos brecha, eles não conseguem nos influenciar. Então, não importa o que eles vão fazer, não me pertence. O que me pertence é o que eu vou fazer. E esses são os itens. Antes de encerrar, porque são 17h06, eu queria saber... Eu vou parar de gravar aqui um momentinho.